Bom, hoje eu vou explicar para vocês, né, o que eu mudei com relação aos treinamentos de mulher, né, no meu treinamento, quando eu cheguei perto do 40. Isso vai ajudar vocês a conquistarem, né, o corpo que vocês realmente querem. Seja, né, ter pernas com menos celulite, braços mais finos, né, menor gordura abdominal, ou se sentir melhor durante o dia, com mais disposição, menos cansadas, ou até mesmo entender melhor o seu contexto para você entender o que faz sentido para você ter, né, bons treinos, conseguir ser consistente, colher os resultados, mas entendendo o seu contexto de vida. Esse vídeo surgiu inclusive de um comentário de uma profissional da área da saúde e ela estava falando como ela tá cansada, né? Porque as mulheres elas tem esse paradigma, né? Porque a gente tem que o objetivo do canal, inclusive, é entregar, é quebrar esse paradigma. Eu vou ler o comentário para vocês e que é muito difícil trabalhar com elas, porque conforme elas acreditam nisso, a gente não consegue aplicar o que a gente precisa aplicar, né, para que os resultados aconteçam. Só que nesse comentário, ela também fala que o problema não é só as mulheres, eu realmente acredito, porque isso é uma crença construída ao longo do tempo e o objetivo do canal é quebrar essas crenças, mas os próprios profissionais, né, também eles estão de alguma maneira corroborando para essa crença se manter. Então por isso que é uma bandeira que a gente tem que levantar e trabalhar contra. Então acho que isso me dá de certa forma uma energia para continuar fazendo o que eu tenho feito. Então ela deixou assim, ó, que ela tem dificuldade em conversar, né, sobre com as mulheres 40 mais, 50 mais, sobre a importância da musculação na qualidade de vida delas. Infelizmente, muitas se prendem muito a atividades coletivas e voltadas para o cargo, que é uma da coisa que eu bato aqui, né, no contexto. Aí eu falei que comecei esse canal muito por conta dessa dificuldade, né, de quebrar essas crenças. E aí ela falou que ela tem se esforçado, né, eu falei, continua, é difícil, mas eu acho que tem mudado aos poucos, e a informação que a gente traz é que vai trazendo nessa luz, onde as pessoas não têm tanta clareza com relação a treino, como se tudo funcionasse. Tinha aula coletiva, né, a fazer horas de cardio, a limitação, a questão de ter medo de colocar peso, a questão da intensidade. Aí ela colocou, eu estou me esforçando, mas confesso que às vezes desanima. Até porque essa conduta não vem só das alunas, mas também de muitos profissionais da área de saúde. Vou continuar na luta e é bom encontrar profissionais, né, como você, que realmente se importam em trazer informações que ajudem de verdade as pessoas. Então aí eu decidi gravar esse vídeo para trazer exatamente essa clareza para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Kostek, eu sou cientista do treinamento, sou personal trainer, né? Há mais de 20 anos, sou formada em esporte pela USP e hoje eu ajudo as mulheres, né, na consultoria a terem corpos bonitos, mas sem abrir mão da saúde. Então vamos lá. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que não é culpa das mulheres. A primeira coisa é isso, não é culpa, né, das mulheres, mas é uma ideia que foi perpetuada por muito tempo, né, e que vem de várias crenças e que a indústria, né, de uma forma ou de outra, a sociedade corrobora com isso, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um vídeo que eu tirei, né, do Instagram, de uma personal que fala sobre isso, sobre treino de força, sobre aumento de massa magra, enfim. E aí ela coloca uma novela, né, a parte da novela. E aí vocês vão reparar que quando é a mulher fazendo, o personal, né? Então eu acho que eu tenho um personagem que é personal trainer, e aí ele deve dar aula para vários personagens da novela. Quando é a mulher fazendo educação, a mulher mais velha fazendo, né, um treino, você vai ver um pezinho de nada lá, a mulher treinando e tal, e aí ele vai dar aula pro garotão lá, ele tá botando carga no agachamento. Então acompanha esse vídeo. Beleza, isso mostra, né, como a gente sublimarmente, né, vai pegando essas nuances e vai trazendo crenças pra gente. Outra coisa que eu bato muito também na questão, que eu acho que é a missão da gente, que é quebrar, é exatamente as mulheres, elas têm medo, né, de ficarem extremamente musculosas. E eu acho que isso é um contexto talvez mais moderno, diria assim. Por quê? Bom, primeiramente, era muito incomum mulheres, né, dentro de academias fazendo musculação.
né? Até tinha aquelas aulas dos 80, mas as pessoas faziam local, né? Faziam jump e tal. E isso foi crescendo, a demanda foi crescendo, né? Inclusive, é o que eu falei para ela, que vai mudando, né? A ciência vem mostrando que é importante fazer treino de força, é importante ter massa magra, né? E que é mais difícil para as mulheres, pelo contexto hormonal, nessa idade, nessa fase de vida. E aí, isso tem mudado, então tem crescido, né? O número de pessoas que fazem o treino de força, a musculação. Mas a gente tem uma questão cultural no Brasil e que a gente traz essa herança, né, do bodybuilder, que é uma questão cultural mesmo, tipo, dos caras extremamente fortes. E se você pegar mulheres que competem hoje no bodybuilder, elas são extremamente fortes. E tem chegado, inclusive, a não atletas, né? O uso indevido de hormônios anabolizantes, né? Então, assim, essas pessoas, elas querem ser fortes, as mulheres querem ficar extremamente grandes, mas aí a gente vai perdendo a referência do que é um corpo normal. Então, você treinar pesado, você treinar forte, com o nível de testosterona que a gente tem, e mesmo de estrogênio que a gente tem, que ele faz um papel um pouco da testosterona, a gente não consegue atingir esses corpos musculosos. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês entenderem como a gente perdeu a referência. Então, é um vídeo de 1941, uma mulher muito forte, tá? Ela devia treinar muito naquela época, porque ela quebra a barra, né? Entope uma barra de ferro e quebra um prego gigante. Mas é para vocês prestarem atenção no corpo dela. Presta atenção nas pernas dela, presta atenção, né, tipo, trapézio, braço, e vê se ela parece alguém, né, dos anos agora, de 2000, não, dos anos 2000, gente. A referência dos anos 2000, se você pegar vou trazer também uma foto, das paniquetes, que eram, assim, extremamente grandes, musculosas, né, cheia de curva, aquele corpão mesmo de praia, elas já estão ultrapassadas, assim, já são pequenas perto do que as mulheres estão hoje. Muito por conta disso. Só que a gente vai perdendo essa referência, tá? Então, as mulheres, elas têm medo. Segue o vídeo, né? Assistam o vídeo. From strength to strength, let's muscle in on Josie Turina, the girl who can not only hit the nail on the head, but give it a break. Though 19-year-old Josie is very strong, there's nothing masculine about her, and she's often posed for the figure to well-known artists. Now, wrapped in cloth to protect her hands, the 6-inch nail is well and truly blitzed. The hands are the lever and the knee the fulcrum or prop. You don't mind our calling your shapely knee a prop, do you, Josie? Okay. You've got to be as hard as nails to break them, though it didn't seem very hard for Josie, did it? And don't forget that this one had to be bent before it was broken. Josie is called to the bar, a metal bar. And doesn't she wish it was that man's neck? Or the whole lot of him. She isn't fussy. Yes, this is what happens when an iron bar comes up against an iron will. This is where she has him on a piece of string. One frail little woman against 4 big, beefy bullies. Would you believe it? And she's only using one hand. Pull, men, pull! So they've had enough, eh? Well, well. A demonstration of what you feel like doing to the telephone book when you get a wrong number. Few really tough men can do it. And she's only a frail little woman. Or is she? And do you know there are nearly 1,500 pages in the book? That's the right number anyway. That's torn it. Take that, and that. Oh. E aí a gente pode entender por que a gente tem medo, né, de ficar assim, porque a gente acredita que a gente vai ficar com essas mulheres que hoje parecem, né, inclusive muitas falam que não usam, mas acho que quase todas usam, porque não dá para você ficar com um shape extremamente definido, mantendo um déficit calórico ali com baixo percentual de gordura, alta massa muscular, sem fazer uso de esteroides anabolizantes. Sim, é muito fora da curva e eu acho que 90% do que aparece na rede social não são pessoas naturais, tá?
Só que aí a gente vai perdendo essa referência e, obviamente, esse medo vem crescendo. Você não vai ficar como elas, como essas meninas de 2020. Vocês provavelmente vão ficar parecidas, se vocês não tomar nada, inclusive, né, com essa mulher de 1941. Mas a gente tem que quebrar. Então, uma luta constante, tá? Bom, o que eu mudei no treino, então? Vamos falar um pouquinho aqui do título do vídeo, né? Eu sempre entendi que a gente precisava de alta, né, de carga, de intensidade, não ter medo de carga, como eu falei para vocês, né? Porque quando a gente vem, né, de um ambiente científico, então sou formada na USP, por exemplo, a gente entende do treino de força, da questão do benefício, isso a gente já fala, né? A gente tem especialistas, inclusive, que falam lá do treino, né, para envelhecimento, para longevidade. Só que não é só treino para ganhar força, inclusive a hipertrofia, né? Porque massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. E aí ajuda, né, a questão de você ter captação melhor de insulina, de você conseguir estocar mais glicogênio muscular, né? A questão da densidade mineral óssea está intimamente ligada aos treinos de musculação. Enfim, a gente sabe disso. Então, eu sabia que também, pelos meus estudos, que a gente precisaria fazer, né, sobrecarga progressiva. O que acontece é que a gente, como eu também, né, uma pessoa humana, né, e que a gente também cai em certas idades, assim, eu sempre gostei de treinar muito, por exemplo. E aí eu só acreditava na intensidade. Só que eu fui começando a envelhecer, obviamente, né, chegar perto dos 40, faço 40 agora, dia 7 de janeiro, e eu não fui conseguindo mais ajustar esses treinos. Por conta de oscilação provavelmente hormonal, por conta de demandas, né, que vão... Pô, você com 20 anos na faculdade, eu não tinha uma demanda de trabalho, né? Eu só precisava estudar, estagiar, enfim, não me preocupava, não tinha empresa, não tinha boleto, não tinha funcionário. Então, assim, essas demandas, elas vão mudando com o tempo, né? As suas responsabilidades, depois filho, depois casa, casamento. E eu não fui conseguindo manter, né, essas altas intensidades. Eu ainda mantenho uma carga ótima, né, para o meu padrão. Por exemplo, eu já estou grávida, então eu não consigo fazer 200 quilos, 100 quilos de levantamento terra, como eu fazia, né, antes da gravidez. Nem é objetivo esse, né? Mas então eu fui entendendo esse contexto, essa individualização, né? E obviamente que a gente tem que chegar nessa carga. Eu ainda acredito na questão da carga. Mas eu também não acredito que é só HIIT, só fazia HIIT, não fazia cardio zona 2, entendeu? Então eu fui ajustando conforme eu fui percebendo que eu não conseguia mais fazer. E não é que eu não conseguia, meu corpo não respondia também por isso, né? E muitas das vezes eu estava muito cansada, eu realmente não conseguia, eu precisava ajustar esses treinos. E isso muda, inclusive de semana para semana, porque nós somos cíclicas também, né? Então, todos os estudos científicos que a gente começa a pegar, e isso tem sido questionado, tem pessoas falando sobre isso na academia agora, mas são feitas com homens, e nós temos, né, corpos completamente diferentes, cérebros diferentes, né? Inclusive que respondem diferente, né? A treinamento, a sono, a estresse, tudo isso. Então, eu precisei começar a entender que eu tenho que ajustar. E que trabalhando com pessoas, né, com indivíduos, eu saí da parte coletiva e voltei para o personal, para o individual, eu precisei entender esses contextos, né? Então, o contexto de uma aluna do Fortaleza, por exemplo, é muito diferente do meu, né? Eu trabalho dentro, às vezes, tenho acesso à academia muito fácil, né? A pessoa, às vezes, não, trabalha em outro lugar, daí tem que ir para academia, qualquer tempo. Eu, qualquer meia horinha ali, no intervalo entre um aluno e outro, eu consigo encaixar um treino, né? Mas não é a realidade de todo mundo. Então, fui percebendo com maturidade também, com muito estudo, que eu precisava encaixar com o texto. E aí, eu queria também falar de uma questão, a gente falou muito sobre a saúde, mas a questão dessa imagem, né, da mulher, dela perder a feminilidade, se ela treinar a força, porque tá muito ligada à mulher, eu acho, ficar masculina, né? Ficar com um corpo muito grande. Então, se você conseguir quebrar isso dentro de você, que eu venho falando, a gente não é frágil, a gente é forte, a gente precisa ser forte.
E ter um corpo forte, né, te prepara para questões mais difíceis dentro da vida. Tomada de decisão, clareza de pensamento, né? O treino proporciona isso, proporciona muita dopamina, então te dá prazer, bem-estar, né? Ajuda você a regular melhor o estresse, né? Com relação à saúde mental. E também te prepara exatamente para momentos mais difíceis. Você saber que não é frágil, todo dia você criar evidências para você mesma que, tipo, você consegue, que você, né, superou. Às vezes você chega, tô zero vontade de treinar, mas você sai da academia e você treinou aquilo, você sabe que você é essa pessoa que é capaz, que é disciplinada, e você vai, né, transmutar isso, vai transbordar para outras áreas da sua vida. Não à toa, não à toa, né, que as pessoas que são, de uma forma ou de outra, assim, disciplinadas dentro da academia, carregam, né, para fora da academia, para fora do trabalho, e aí conseguem também ajustar, né, terem fatores ali que levam elas cada vez mais ao sucesso. Inclusive, você começa a ver que nem todo dia você vai ser bem-sucedida no treino e que isso se representa na vida, mas isso não é um fracasso. Isso é uma etapa para o sucesso, sabe? Então, assim, tem muitas nuances ali de como a gente pode se tornar forte através de um corpo forte. Então, assim, um corpo fraco, o seu corpo é o que te representa na vida, né? Então, não é o seu trabalho que, por exemplo, que paga, né, o seu salário. É você que gera resultado para o trabalho que paga o seu salário. Então, você é a fonte, você tem que cuidar disso, né? Você tem que cuidar do seu corpo. Seu corpo é como você se expressa, como você se mostra para o mundo. E isso é muito importante. E muito mais, né, gostoso do que realmente treinar. Às vezes, treinar não pode não ser gostoso. Mas não tem nada mais gratificante do que você se olhar no espelho e gostar do que vê. Não tem nada mais gratificante do que você entrar numa roupa, né, que é a mesma que você vestia há 3, 4 anos atrás. Não tem nada mais gratificante do que você ir à praia e não sentir vergonha do próprio corpo. Então, sim, a gente tem que trocar, né? Trocar o que é gratificante agora do que é gratificante depois. E eu acho isso também que é uma mudança também, né, desse paradigma. Então, obviamente, com relação a outros profissionais, né, que falam o oposto, né, que a gente tem, por isso que eu gravei um vídeo, inclusive, por isso que eu não faço pilates, então que eu venho batendo nessa tecla, né, que o pilates, ele não é bom para hipertrofia. Aí vem uma pessoa e coloca assim, mas a gente não precisa ter hipertrofia, a gente precisa de músculos eutróficos. Não, 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 inclusive eu vou deixar esse vídeo linkado para vocês. A gente precisa de hipertrofia, porque nosso músculo, para ser, né, saudável, para ser eutrófico, a quantidade também importa para o nosso metabolismo, tá? E força também importa, só que são coisas diferentes. Então, você vai começando a trazer clareza. Obviamente que quem passa, né, tipo, que fala que tudo importa, eu, como educadora física, eu tenho sim um viés de performance, de mostrar o melhor, de querer o resultado. Quando a gente fala em atividade física, fazer qualquer coisa é melhor que nada. Eu não posso lutar contra isso, porque isso é uma verdade absoluta. Só que eu também, quando eu falo com pessoas que querem resultados, né, tipo estéticos, resultados inclusive de saúde mental, então os estudos de saúde mental, de depressão, de ansiedade, eles mostram benefícios com relação a treino, né? Então, o treino ele tem um efeito ansiolítico, por exemplo, um efeito benéfico de dopamina para quem tem depressão. Só que esses estudos eles mostram com intensidades moderadas altas, e não com intensidade leve. Então, quando eu falo quando não estou falando só de resultado estético, mas quando eu estou falando que eu quero mostrar o melhor, eu não posso assumir que qualquer coisa funciona para a mulher que não tem um ambiente metabolicamente favorável à construção de massa magra, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que entender, né, esses contextos. E quando esse profissional ele fala exatamente que qualquer coisa funciona, ele está posicionando como um profissional, né, a questão da atividade física e da saúde. E muitas vezes ele também, né, tem uma questão mercadológica envolvida, né?
seja para passar, né, agradar, tipo, uma pessoa. Eu acho que a gente tem que ter coragem, né, de não agradar todo mundo, mas às vezes você quer agradar o aluno para não perder, para conseguir vender a planilha, para conseguir passar o treino. Seja porque ele é uma pessoa mais pública, então eu já vi muitas pessoas, né, da minha área que vão falar em programas de TV, em rádios, e aí tem que ficar ali meio que em cima do muro, sabe? Porque também não pode comprometer a imagem, não pode queimar, né? Enfim, seu filme ele tem que vender uma imagem ali. Então também tem uma questão, às vezes, financeira envolvida. Eu, para muito além do financeiro, eu exatamente quero educar as mulheres no sentido do que é verdadeiro, do que é certo, né? Do que a gente precisa mudar para a gente conseguir entregar melhor, né? Viver melhor, né? Viver paz e viver melhor. Eu acho que é isso que eu quero. Essa que é a missão, muito além do que vender planilha de treino. Não estou aqui, inclusive, a consultoria não é planilha de treino. Este canal é para exatamente isso, para essas mulheres que são inteligentes, né, mas que estão cansadas de tentar, que vê que alguma coisa não fecha, que estão confusas ali, porque não sabe o que é verdade, o que é mentira, que sentem culpa às vezes por querer, né, uma coisa mais estética, e que também não querem envelhecer de forma frágil, que entendem que elas precisam ser fortes, né, tanto na parte física quanto na parte, enfim, emocional. Então, é para isso que existe o canal, essa é a missão do canal, né? Quebrar esses paradigmas, né? Esses medos que foram colocados para mulheres, tanto com relação a corpo como com relação a treino, e também levantar essa bandeira, né? De que a gente pode ser feminina, né? Pode ter um corpo bonito, né? E pode ter, né, músculo, que músculo não é inversamente proporcional ao seu grau de feminilidade. E só para fechar o vídeo, eu tenho uma consultoria, né, que é a consultoria Fortaleza, em que a gente atua nesses 3 pilares e é um acompanhamento, tá, que eu faço com as mulheres durante 3 meses, então vai muito além de planilha. A gente troca mensagem direto, é realmente uma consultoria de treino, onde eu ensino vocês exatamente essas, não só essas questões, mas como treinar melhor. E vou acompanhando esses treinos e vou dando autonomia para vocês conseguirem aprender e aplicar na vida de vocês para terem o corpo, né, que vocês desejam, almejam, mas também merecem, né? E sem abrir mão da saúde, da qualidade de vida de vocês. Tá? Então, que se vocês tiverem interesse, cliquem no link e vem falar comigo. Até mais, até o próximo vídeo. Por favor, se inscrevam, deixem seu like e até o próximo vídeo.